Eu perdi o meu irmão com 24 anos, ele se enforcou. Então, nós vivenciamos todo o processo e na época não tinha nenhum conhecimento de psicologia, né? Foi a base do instinto mesmo. Então eu tinha os pais, tinha minhas irmãs, tinha crianças envolvidas. Então lidar Sim. com diferentes lutos é um desafio. E hoje eu acho muito interessante quando eu percebo que coisas foram feitas como se eu soubesse o que deveria ter sido feito. Por exemplo, uma criança, que era uma criança que presenciou tudo, né? Quando foi encontrado e no carro, de repente, contava a história. Hoje a gente sabe... Era você? Não, eu já tem 18 anos que aconteceu, né? Ah, Hoje tá. essa criança tem 20 anos, é meu sobrinho. Seu sobrinho. Mas digamos, a criança que presenciou tudo, se ele hoje tem 20, tem 18, então ele tinha uns 2, 3 anos, né? sim. Então a criança, de repente, no banco de trás, começa a descrever pela ótica dele o que tinha acontecido. Sim. Então, assim, era uma situação onde eu paralisava, mas alguma coisa me dizia, deixa ele falar. Ele precisa falar. Era os olhos de uma criança. Aí tio estava assim, aí chegou vovó, aí chegou e gritou e chorou, e ele estava deitado, e as pessoas ficavam em cima dele, pela ótica de uma criança. Sim. Então, hoje eu percebo a importância disso, de deixar que as pessoas falem sobre o assunto, né? Parecia algo natural para a criança. Então, assim, Porque também para a criança a explicação das coisas é diferente. sim. Tanto que quando eu atendia criança, hoje eu não atendo mais criança, só atendo adolescente em diante, mas a criança ela é acompanhada na clínica através da brincadeira, Sim. dos estímulos visuais, dos jogos. E ela vê a vida realmente com outros olhos. Sim. E a gente permitir que se expresse, Isso. né? E dar espaço para isso, a importância disso. Hoje eu vejo na clínica que um grande problema em lidar com luto é difícil demais falar sobre isso. E a pessoa trava. Sim. E aí é como a gente vê usando a psicanálise, né? É através da fala que a gente dissolve a angústia, né? Há a importância da fala. Então, se eu não falo, eu não elaboro. Eu mantenho a dor comigo. Como E o corpo sofre, né? Porque o corpo vai falar aquilo que a gente não fala, né? Isso. Perfeitamente. Lógico, como a autora do Plano B, ela fala o livro Plano B, sim, que é um elefante na sala. Isso. Porque, por exemplo, você fala essa fala do seu sobrinho, uma criança com 3 anos, sim, expressando o que ele presenciou, que ele interpretou de uma forma, da forma dele. sim. Mas os demais, que eram maiores, já tinham uma outra interpretação. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo o mundo com outros olhos. Sim. E os olhos da criança, por incrível que pareça, são sempre olhos mais genuínos, mais verdadeiros. Sim. E eles conseguem perceber as coisas que a gente não consegue perceber. Mas o adulto não valoriza, porque ele acha que a experiência vence a percepção. E Bottega, logo depois dele falar que das 10 pessoas que são diretamente impactadas, ele menciona isso, que a criança, quando você barra, não fala sobre isso, ou não fala para ele, e a criança fica como que proibida de tocar naquele assunto, às vezes tende a fazer a criança, isso é Bottega que diz, será que a culpa foi minha? Quando ele começa a crescer e entender o que aconteceu, né? Sim. Então, eles podem até chegar a esse estágio. Então, a importância de deixar falar e de falar sobre o assunto, porque aconteceu, faz parte da história da família. Então, assim, a importância desse espaço, de falar. E o suicídio é uma morte que causa muita culpa, né? Sim. Que causa muita, também, interrogação, né? O porquê. Sim. É o que vai fazer muito parte, né? Uma Sim. característica bem peculiar do luto por suicídio. E esse porquê, se ele não for expresso, se ele não for respondido, se ele não for entendido, vai gerando essas culpas, né? Se ninguém está falando, eu vou criar uma interpretação. Sim. E se ninguém vai me ajudar a reelaborar essa interpretação, eu vou me enchendo de sentimentos que podem ser adoecedores e podem comprometer a vida futuramente. Até porque esse porquê, de forma definitiva, não tem como chegar a ele, né? Mas se eu usar ele como um tabu e só me culpar o tempo todo,
extremamente adoecedor. Sim. Porque é extremamente natural que as pessoas próximas, não é só família, né, amigos, qualquer pessoa que está próxima, ela vai ter em algum momento esse sentimento de culpa. Vai evocar nela, é natural. E isso precisa ser trabalhado e ressignificado. Porque eu gosto muito de Linehan, Marsha Linehan, quando ela trata um dos fatores, o que ela chama de, antes da gente começar o tratamento, é importante você entender, um dos pressupostos do tratamento. Eu fiz o melhor que eu pude no contexto que eu estava, com o conhecimento que eu tinha naquela situação. E eu acho fantástico como ela trabalha isso. Eu preciso reconhecer isso em relação a mim e em relação ao outro. A pessoa fez o melhor que ela pôde dentro do contexto que ela estava, com as informações que ela tinha. Então, isso aí na ideia é suavizar a questão dessa elaboração do luto. Eu uso isso muito na clínica. A gente olha a vida em retrocesso e hoje eu olho com algumas habilidades, com alguns entendimentos. Bem diferente, muito né? Tá diferente. Aí eu volto para aquele lugar. Por que eu não fiz daquela forma? Naquele momento você tem esse recurso, né? Naquele momento você tem essa habilidade, você tem essa interpretação, né? Então, às vezes a gente traz uma culpa de, por exemplo, quando eu era uma adolescente. O adolescente não tem nem o cérebro todo formado. Eu não tenho essa parte do entendimento completamente formada. Então, aí a gente diz assim, olha, naquela idade que você tinha, você não tinha nem a tua estrutura cerebral e a parte responsável por pensar, por planejar, por raciocinar logicamente toda formada. Como é que você ia tomar uma decisão tão complexa como essa, né? Você não tinha preparação. É injusta, isso né? É essa um cobrança. Alívio, né? Eu escuto isso assim, ai, que alívio ter essa informação. Sim. Irane, e você fez a leitura do seu sobrinho com 3 anos. Sim. E como você fez o processo de cura nesse Foi bem contexto? complicado, porque sempre tem aquela na família que vai ajudar os outros com a elaboração do luto. E era você? Era eu. Guardador no bolsinho. Exato. Então, por exemplo, antes do que aconteceu, sempre que havia uma morte na família, era eu e ele, meu irmão, que resolvia tudo. Ele era o mais velho? Não, eu sou a mais velha. Ele era o caçula. Então, ele era o caçula. Era o meu menino, né? E era 8 anos de diferença entre nós. Então, assim, estávamos sempre juntos, porque morte sempre foi um assunto... Eu ia por necessidade, assim. Eu era aquela que tomava... Mas ele era porque ele tinha fascínio pela morte. Então, vamos lá reconhecer o corpo, vamos escolher o caixão. Então, assim, havia um fascínio dele pela morte. É o que Bottega também fala, que é algo crônico, né? Não é algo pontual. Tem aquela pessoa que tem um perfil crônico. E Freud chamava de pulsão de morte. Sim, sim. E tem uma cientista da suicidologia, né? A ciência do suicídio, que chama de processo de morrência. Que você vai vivendo esse processo, né? Que tem pessoas que acompanham dentro de si esse processo de morrência. Então, como que foi para mim? E interessante que eu só fui entender isso com Ranger. Quando ele fala sobre as fases do luto, ele menciona Parkinson e Bowlby do torpor, que é o sistema nervoso, ele entra, tem um rebaixamento de consciência para você não entrar no desespero. É aquela sensação de que isso não está acontecendo, eu vou acordar. E não é uma coisa consciente, que eu decido pensar isso, não. É tão estranha aquela sensação, não, é uma sensação realmente de quem está sonhando. É uma proteção do próprio corpo para você não colapsar, do sistema nervoso, exato. Então, a gente entra no automático, eu preciso cuidar de todo mundo. E nesse cuidar de todo mundo, quem é que não é cuidado? Cuidador, né? Sim, então, eu passava o dia cuidando da família, do menor ao mais idoso, assim, das crianças, que eu tinha muito medo da criança, trauma em relação a isso, e não me cuidava. Então, era o dia cuidando deles e a noite chorando. Quando eu dormia, quando eu conseguia dormir, eu tinha pesadelo, eu fazendo a mesma coisa. Então, assim, foi um período bem conturbado, até que quando eu falei, não, agora eu preciso de ajuda. E aí procurei psiquiatra, de cara fui logo para a gente pensa logo na medicação, né? Então, assim, eu fui logo procurei ajuda. E você não era psicóloga? Não era psicóloga. Inclusive, foi aí que eu comecei a procurar. A sua decisão foi a partir daí? Não a partir daí, mas foi esse fato, foi essa parte da minha história que me levou à psicologia. Então, eu costumo, até quando vem pacientes para mim com esse tema, e eu tanto trato, tanto pessoas que cometem, ou pessoas que tentam cometer, né? Pessoas com ideação, né? Que a família entre em contato, enfim, com ideação, como a família de enlutada. Então, e é interessante porque quando eu falo, não é a fala de alguém que leu. Sim. Tem outro peso, né? É alguém que passou pelo processo. Então, geralmente isso tem um impacto em quem escuta. Sim. É interessante, Thais falou de culpa.
é muito comum, quando acontece uma situação de suicídio numa família, dos familiares se sentirem culpados. Normal. Por algum motivo. Normal. É absolutamente normal. A emoção mais presente é a culpa e a tristeza. E a vergonha, no caso do suicídio, né? É Sim. porque aí envolve as questões sociais.